Olá, amigos do Logos Apologética, tudo bem? Aqui é o Emerson e nesse vídeo eu vou aí refutar o vídeo, responder ao vídeo do Antônio Miranda, Quando e onde Deus criou o tempo, certo, pessoal? É a pergunta que ele faz aqui que é devastadora, uma pergunta realmente avassaladora, pessoal? Então, desde já peço para que vocês inscrevam-se no meu canal e já curtam o vídeo aí, tá bom, pessoal? Então, acho aqui que o nosso amigo palpiteiro Mora aqui do YouTube, fez até uma produção, tentando melhorar aí, ver se melhora os argumentos, porque os argumentos são defasados, sempre a mesmice de sempre. Então aqui nós vemos, pessoal, que sempre as mesmas lorotas, as mesmas alegações que chamam de palpitaria, palpite de YouTube, palpiteiros de YouTube. Por quê, pessoal? Porque são coisas já alegadas, respondidas, refutadas já, muitas vezes. É o tipo, quem criou Deus, que nem ateus falam isso, citam isso mais. Mas esse pessoal aqui, que eu chamo de tipo bem simplista, fala, Mas vamos ver o vídeo aqui, que levanta até questões interessantes. O problema são as conclusões que ele chega, tá? É isso que nós vamos ver, tá? Então, em mais um vídeo simplista e raso, cheio de pseudagem filosófica, Antônio Miranda, como outros, pega pessoas despreparadas ali, com respostas simples para poder alegar bobagens contra Deus e a Bíblia, mostrando sua superficialidade. É verdade que tudo isso parece complicado, mas para resumir o argumento, se Deus está fora do tempo quando começa a criar, então Êxodo 20:11, que fala sobre o tempo, não pode se aplicar ao que Deus criou fora do tempo? Então, pessoal, é uma pergunta interessante, são questões interessantes, mas é preciso abordar de uma forma séria, de uma forma equilibrada, tá? Porque nós já falamos sobre isso, somente Deus sendo atemporal, espacial, todo-poderoso e tendo vontade, pode ter criado o universo. A questão básica, resumindo, o que o Antônio Miranda fala o que Deus estava fazendo antes de criar o universo, Onde estava Deus? Quando começou isso? Vamos ver isso, pessoal? Então, embora o argumento pareça complicado, a resposta é direta. O tempo começa no ponto exato em que a matéria física e o espaço passam a existir. O evento criativo inicial é uma ocorrência simultânea de matéria e tempo. Todo tempo começa com o primeiro átomo de matéria que é criado, já que o tempo, como se relaciona com o universo físico, está conectado ao universo. A resposta simples ao argumento é reconhecer que, embora o autor do argumento se concentre na localização de Deus em relação ao tempo, tá? Gênesis 1:1, Êxodo 20:11, não estão abordando como Deus se relaciona com eventos antes da criação do universo físico. Tá? Essas passagens abordam a passagem do tempo que está conectado ao universo físico. Deus existia antes do tempo, está atualmente fora do tempo e é de eternidade a eternidade, como afirma o Salmo 92. Assim, todas as atividades de Deus antes da criação do mundo físico eram antes do tempo, mas essas atividades não teriam relação com o tempo que decorreu no universo material. William Lane Craig já falou sobre isso em seu livro, que está aqui na descrição, um livro muito bom sobre o tempo, tá? E ele já comenta tudo sobre isso também, tá bom, pessoal? Então, essa análise simplista aí, a pergunta é boa, a pergunta é interessante, mas essa análise simplista que ele faz, que é o problema, que é a dose, Eles não acrescentariam bilhões de anos à idade do universo. O tempo é um aspecto da criação física e não pode ser separado dela. Tá? Então não faz sentido isso que o Tony fala, onde e quando Deus criou o universo. Porque é outra coisa interessante, como que o Antônio Miranda, o nosso teólogo reverso aqui, ele explica a criação, ele explica a existência em si da matéria. Tá? Por que existe algo em vez do nada? Ele não fala, no vídeo ele não responde nada disso, ele simplesmente lasca lá perguntas aleatórias para pessoas simples, que não têm ali os argumentos, e fica entrevistando, dando uma intenção de que está sendo educado e tal, mas na verdade está querendo alegar as mesmas coisas de sempre, que já foram respondidas. Então, pessoal, é muito raso, então é preciso ver isso aí, estudar, ver isso. Mas ele não fala, ele simplesmente pressupõe que a matéria seja eterna também, a matéria, e nós sabemos, a ciência prova que o universo teve princípio, o universo teve início no tempo. O tempo só existiu junto com o universo, com o espaço-tempo, tá? Então ele tenta dizer, mas não é possível, onde Deus estava fora disso? Ele tenta questionar isso, só que ele não entende a dimensão espiritual.
E que nós vemos somente por questões, por análises corretas, que somente por Deus ser atemporal por ter criado o universo. Deus não está dentro do tempo, tá? Ali no caso. Tá? Deus não está dentro do espaço. Então, é exatamente por Deus ser todo-poderoso, fora do universo, que teve o início de tudo. E nós vemos que o Big Bang é expansão, tá? Da singularidade, expansão do tempo e espaço. Certo? Então, é interessante que o proponente do argumento tenha admitido que essa mesma ideia, quando afirmou, quando o tempo começou? A resposta correta é que ele começou no ponto em que a primeira coisa veio à existência. Como Deus não veio à existência, o ponto em que a primeira coisa veio à existência foi a criação dos céus e da terra. Tá? Lembrando que os hebreus não tinham palavra para o universo, eles falavam os céus e a terra. Tá? Simultaneamente, o tempo chegou ao mesmo ponto em que os céus e a terra chegaram. Se isso for verdade, então qualquer coisa que Deus tenha feito antes de criar os céus e a terra seria irrelevante para quanto tempo a terra e o universo existem. Em outras palavras, a atividade pré-criativa de Deus não adiciona anos à idade da Terra, já que o tempo começou no momento da criação e não antes. Entendeu, Antônio? Então devemos olhar para a premissa. Se Deus não está dentro do tempo, no ponto inicial da criação do tempo, pessoal, prestem bem atenção que isso aqui é um aulão, hein? Então ele não pode estar dentro do período de 24 horas do primeiro dia. Tá? Essa questão de horas, de dias, pessoal, é outra coisa. Tá? A premissa está incorretamente formulada porque onde Deus está no tempo não é importante em relação à idade da Terra. Deus não estava dentro do primeiro dia antes da criação, porque nem o tempo e nem o primeiro dia tinham começado. Quando começou? Quando o primeiro átomo foi criado. Isso significaria que o que quer que Deus estivesse fazendo antes da criação da matéria não tinha nada a ver com o tempo que passou no mundo físico. Estão entendendo? Então é óbvio que o Antônio Miranda fala no vídeo dele, o pessoal vai fazer textão, vai fazer react. Mas é engraçado que ele faz vídeos simplistas com alegações jogadas a esmo e não quer que o pessoal responda. Né? Ele não quer, ele pode fazer alegações simplórias. Mas nós não podemos responder. Que isso? Que absurdo, né, pessoal? Então, análises simplistas merecem respostas, tá? E análises profundas também merecem respostas, ou seja, tudo. Então, o que é isso, né? Passamos, então, para a premissa que afirma: se Deus não pode estar dentro do período de 24 horas do primeiro dia, no ponto da criação inicial do tempo, então Êxodo 20:11 exclui Gênesis 1:1 em sua referência a 6 dias. A segunda metade dessa premissa não decorre da primeira metade, a ideia de que Deus não está dentro do tempo. Já que o ponto em que a matéria foi criada é o ponto em que o tempo começou. Então, por que Êxodo 20:11 excluía Gênesis 1:1, se Gênesis 1:1 inclui a criação da matéria e sabemos que toda matéria no universo deve estar dentro do tempo? Já sabemos que toda matéria deve estar dentro da criação inicial do tempo. Então, sabemos que Êxodo 20:11 deve incluir Gênesis 1:1 em sua referência a 6 dias. Tá, pessoal? Então, vamos ver aí, né, o que o Antônio Miranda alega. Essa pergunta ela tende a bugar as pessoas porque não tem como imaginarmos um não lugar e um não tempo, pois eles são as dimensões básicas e primordiais da nossa realidade. Um lugar que não tem altura, largura e profundidade, você não imagina como um lugar. O fato de não podermos conceber algo que não significa que esse algo seja possível. Nossa mente é limitada pela nossa experiência no espaço e no tempo, mas isso não invalida a possibilidade de realidades transcendentais. Por exemplo, não podemos visualizar a quarta dimensão espacial, mas isso não significa que ela não exista. Conceitos como buracos negros, singularidades e a curvatura do espaço-tempo são difíceis de visualizar, mas são aceitos pela ciência porque são matematicamente consistentes. Da mesma forma, a ideia de um Deus transcendente pode ser filosoficamente consistente, mesmo que não seja visualizável. Deus, como ser transcendente, não está sujeito às mesmas limitações que o universo físico. A atemporalidade de Deus não significa que ele não existe, mas que ele existe fora do tempo. Isso é um conceito filosófico bem estabelecido, defendido por pensadores como Agostinho e Tomás de Aquino. Em um lugar onde não tem tempo, tudo estaria congelado e nada aconteceria. Portanto, um Deus que cria fora do tempo e fora do espaço é praticamente impossível.
A causalidade não precisa ser temporal. Deus, como ser atemporal, pode ser a causa eterna do tempo e do espaço sem estar sujeito ao tempo. A criação do universo não é um evento temporal, mas uma relação metafísica entre o Criador e a criação. Um autor existe fora do tempo e do espaço da história que ele cria. Da mesma forma, Deus pode existir fora do tempo e do espaço do universo que ele criou. Já citamos esse exemplo, pessoal. É a mesma coisa de um computador. Interessante que o Antônio Miranda usa coisas aí que ele mesmo não está usando, não sabe quem é o autor, né? Não está vendo o autor. Isso necessariamente significa que o autor não existe? Obviamente, né? Então, eu cito o exemplo do computador, certo, pessoal? Você está usando o computador, mas você não está vendo o autor do computador, certo? Então, a ciência moderna sugere que o tempo teve início no Big Bang. Se o tempo teve início, então a causa do tempo, Deus, não precisa estar no tempo. Imagine que Deus existe fora do tempo, como se ele estivesse em um lugar onde não existe ontem, hoje ou amanhã. Algumas pessoas dizem que se Deus está fora do tempo, ele não pode pensar, escolher ou ser pessoal como a gente, mas isso não é verdade. Deus sabe tudo, então ele não precisa pensar como a gente, que leva tempo para entender as coisas. Para ele é como saber a resposta de tudo de uma vez. Deus também pode fazer escolhas, mas não precisa ficar em dúvida ou demorar para decidir. Ele simplesmente escolhe e isso acontece de um jeito que não depende do tempo. Então, mesmo estando fora do tempo, Deus pode pensar, né, escolher e cuidar de tudo. Ele é atemporal, fora do tempo, antes de criar o universo, mas depois ele também passa a estar dentro do tempo para cuidar de nós. É como se ele fosse o criador de um jogo. Ele faz as regras fora do tempo, mas também entra no jogo para ajudar os jogadores dentro do tempo. Legal, né? Existem maneiras de você conseguir demonstrar que certas coisas são impossíveis de existirem na nossa realidade, como por exemplo, quadrados que não formam 4 lados iguais e 4 ângulos de 90 graus, pois fugiria totalmente da definição do que é um quadrado. E também a questão de um casado solteiro, pois um solteiro é alguém que não firmou compromisso jurídico com outra pessoa, o que também vai de encontro à sua natureza. Então eu consegui te provar que não existem círculos quadrados e nem solteiros casados. Você já parou para pensar onde é lugar nenhum e tempo algum? Não, pois essas questões já são aporias por si só. São questões que fazem o seu cérebro literalmente explodir. Círculos quadrados e solteiros casados são contradições lógicas porque violam definições intrínsecas. No entanto, a ideia de Deus Criador não viola nenhuma definição lógica. Em vez disso, é um conceito metafísico que transcende nossa experiência cotidiana. A essência de Deus é sustentada por argumentos filosóficos, como o argumento cosmológico, tudo que existe tem uma causa, que começa a existir tem uma causa, e o argumento teleológico, né? O universo parece ser projetado. Esses argumentos não são contraditórios, mas baseados em premissas racionais. A analogia do Miranda é falha porque ele compara conceitos metafísicos complexos, Deus, tempo e espaço, com contradições lógicas simples. Isso é uma simplificação excessiva que ignora a profundidade do debate filosófico sobre a natureza de Deus. Então Antônio confunde categorias. Em filosofia, existe o conceito de metafisicamente necessário. São substratos da natureza a qual não podem ser destruídos e de que nada dependem. Por exemplo, o próprio espaço e o tempo. Eles por si só, por definição, são metafisicamente necessários. Nada, nem ninguém pode conceber um cenário de mundo ou universo sem que exista espaço-tempo. Isso é simplesmente impossível. Miranda afirma que o tempo e espaço são metafisicamente necessários e, portanto, não podem ser criados. No entanto, ele não define o que significa metafisicamente necessário nem explica por que isso impediria Deus de criá-los. Na filosofia, algo é metafisicamente necessário se não pode deixar de existir e não depende de nada mais para existir. No entanto, isso não exclui a possibilidade de um Criador. Na verdade, a teologia argumenta que Deus é o ser necessário que fundamenta a existência de tudo o que é contingente, incluindo o tempo e o espaço. O tempo e o espaço podem ser vistos como contingentes, dependentes de uma causa transcendente. A teoria do Big Bang, por exemplo, sugere que o tempo e o espaço tiveram início, o que é consistente com a ideia de que foram criados.
Se o tempo e o espaço são metafisicamente necessários, isso não impede que Deus seja a fonte dessa necessidade. Em outras palavras, Deus pode ser o fundamento útil que torna o tempo e o espaço necessários. Miranda parece cometer a falácia de pressuposição ao exigir que a criação do tempo seja explicada dentro do próprio conceito de tempo. Se Deus é temporal, ele não precisa de um antes ou depois para criar. Para Deus, todo o tempo é igualmente presente. Esse erro é comparável a perguntar: o que há ao norte do Polo Norte? A própria pergunta é mal formulada, pois o Polo Norte é o limite do conceito de norte. A física moderna, especialmente a teoria da relatividade de Einstein, demonstra que espaço e tempo são interdependentes, espaço-tempo. Isso significa que, antes do surgimento do universo no Big Bang, o próprio conceito de tempo, como entendemos, pode não existir. Assim, cientistas e teólogos frequentemente concordam que o tempo é uma característica do universo físico e não algo absoluto. Isso reforça a ideia de que Deus, como criador do universo, está fora do espaço-tempo. A pergunta, quando Deus criou o tempo, então, é equivocada, pois Deus, sendo eterno e atemporal, não está sujeito ao tempo. O conceito de criação aplicado a Deus não implica mudança temporal para ele, mas apenas para o universo. Para Deus, o ato de criar é eterno. A ciência moderna apoia a ideia de que o tempo teve um início, o que está em consonância, com a noção de Deus como Criador. Nesse sentido, para os cristãos só resta uma falácia ad hoc, onde eles têm que assumir que o Deus deles simplesmente criou o espaço e o tempo do mais absoluto nada. Miranda sugere que a ideia de Deus criar o tempo e espaço do nada é uma falácia, pois não podemos conceber um nada absoluto. A doutrina da criação ex nihilo, do nada, não significa que Deus criou o universo a partir de um nada absoluto, mas que ele criou o universo sem depender de matéria pré-existente. Deus é a causa primeira de tudo que existe, incluindo o tempo e o espaço. A limitação da mente humana para conceber algo fora do tempo e do espaço não invalida a possibilidade que isso exista. A física moderna, por exemplo, lida com conceitos que são difíceis de visualizar, como a curvatura do espaço-tempo ou a mecânica quântica, mas isso não os torna falsos. Deus, como ser transcendente, não está sujeito às mesmas limitações que o universo físico. Portanto, a criação do tempo e do espaço não exige que Deus esteja em um lugar ou em um momento. Uma falácia ad hoc ocorre quando alguém ajusta uma explicação de forma improvisada para evitar uma refutação, sem base lógica ou evidência. No entanto, a ideia de que Deus criou o espaço e o tempo do nada não é uma explicação improvisada, mas uma doutrina teológica bem fundamentada, conhecida como criação ex nihilo. A criação ex nihilo é um conceito que remonta a filósofos e teólogos como Santo Agostinho, Tomás de Aquino e outros. Não é uma invenção recente para salvar a ideia de Deus. A criação ex nihilo não é uma contradição lógica. Deus, como ser necessário e transcendente, não depende do tempo ou do espaço para existir. Ele é a causa primeira de tudo que é contingente. A criação ex nihilo pode ser comparada a um autor que cria uma história. O autor existe fora do tempo e do espaço da história, mas isso não torna a criação da história uma falácia. A criação ex nihilo não é uma falácia ad hoc, mas uma explicação metafísica consistente e bem fundamentada. A diferença é que o espaço-tempo, o próprio universo, está aí para todo mundo ver. Mas onde está Deus? Eu não aguentei essa boca aqui, gente. Por favor, o que é isso? Olha que exagero. A afirmação de Miranda questiona onde está Deus, contrastando-o com a observabilidade do espaço-tempo e do universo. Para refutá-la, é possível argumentar que a afirmação de Miranda parece criar uma falsa dicotomia entre o universo observável e a existência de Deus. Esses dois conceitos não são mutuamente exclusivos. É possível acreditar na existência do espaço-tempo e também na existência de Deus. Muitos cientistas, como Isaac Newton e Gregor Mendel, eram profundamente religiosos e viam a ciência como uma forma de entender a criação divina. A complexidade e a ordem do universo podem ser vistas como evidências de um criador inteligente.
O fato de o espaço-tempo ser observável não exclui a possibilidade que ele tenha sido projetado por uma inteligência superior. O argumento do ajuste fino, do fine tuning, sugere que as constantes físicas do universo são tão precisas que parecem ter sido ajustadas para permitir a vida. Muitas tradições filosóficas e religiosas veem Deus como um ser ou força além do universo físico, não localizável como um objeto material. A pergunta "onde está Deus?" pressupõe que ele deve ser encontrado no universo, o que é uma visão limitada. Assim como um livro não surge por acaso, mas é criado por um autor, o universo, com sua complexidade e ordem, pode ser visto como uma obra que aponta para um autor, Deus. Embora não vejamos Deus diretamente, a existência do universo sugere a existência de um Criador. A ciência estuda o universo material, mas não pode afirmar ou negar a existência de realidades transcendentes. Questões como a origem do universo ou o sentido da existência estão além do escopo científico, deixando espaço para a possibilidade de Deus como causa última. Assim como o motor complexo foi projetado por Henry Ford, o universo, com suas leis físicas precisas e ajustes finos, pode ser visto como evidência de um design inteligente. A existência de Deus não depende de evidências empíricas, mas de experiências subjetivas e fé. Muitas pessoas afirmam sentir a presença divina, o que, para elas, é tão real quanto o universo observável. A complexidade e a ordem do universo podem ser vistas como indícios de um Criador inteligente, mesmo que ele não seja diretamente observável. Em resumo, a pergunta "onde está Deus?" parte de uma visão restrita da realidade. Deus pode ser entendido como transcendente, imanente ou como uma resposta filosófica e espiritual a questões que a ciência ainda não resolve. A existência de Deus não precisa ser observável para ser significativa ou real para quem acredita, assim como o livro ou o motor apontam para o autor ou designer, mesmo que não o vejamos diretamente. Muitos apologetas aterrorizados com a ideia de que Deus não pode causar o tempo, simplesmente dizem que o tempo é uma ilusão. Mas isso não faz sentido, pois o tempo é uma dimensão, como mostrou a teoria da relatividade geral de Einstein. Miranda está certo ao criticar a ideia de que o tempo é uma ilusão. De fato, a teoria da relatividade de Einstein mostra que o tempo é uma dimensão real e fundamental do universo. No entanto, ele comete um erro ao sugerir que os cristãos ou apologistas defendem que o tempo é uma ilusão. A teologia clássica argumenta que Deus existe fora do tempo, mas isso não significa que o tempo seja uma ilusão. Em vez disso, significa que Deus transcende o tempo. O tempo é uma criação de Deus, assim como o espaço. Isso não nega a realidade do tempo, mas explica sua origem. A teoria da relatividade de Einstein não contradiz a ideia de um Deus atemporal. Na verdade, ela reforça a noção de que o tempo é uma dimensão que teve início, o Big Bang, né? E o que é consistente com a ideia de que o tempo foi criado. Miranda confunde a ideia de atemporalidade de Deus com a negação da realidade do tempo. A teologia cristã não nega a realidade do tempo, mas explica sua origem e natureza em relação a Deus. Só para vocês terem uma ideia, quando falamos de dimensões, estamos falando de eixo Y, eixo X e eixo Z. Para você que não entendeu, altura, largura e profundidade. E tudo isso são referenciais em uma dimensão. O tempo é a quarta dimensão, pois ele também é um referencial. Nada do que o Miranda fala nesse vídeo, pessoal, é desconhecido por estudantes da Bíblia e teólogos físicos. Tá? A questão que fala aqui de uma forma, de certa forma, até simplista em alguns aspectos. Porque tudo que ele fala aqui é do tempo e do espaço criados após, né, a criação do universo, da expansão por Deus. Certo? E nós vamos mostrar o porquê necessário. Né? Deus é um ser necessário. E por que isso explica a causalidade do universo. Certo? Miranda está correto ao afirmar que o tempo é uma dimensão, conforme a teoria da relatividade de Einstein. No entanto, ele não percebe que isso não contradiz a ideia de um Deus criador. A teoria do Big Bang sugere que o tempo teve um início, que é consistente com a ideia de que o tempo foi criado. O fato de o tempo ser uma dimensão não exclui a possibilidade de uma causa transcendente.
Deus, como ser atemporal, pode ser a causa do tempo sem estar sujeito a ele. A causalidade não precisa ser temporal. Deus, como ser atemporal, pode ser a causa eterna do tempo e do espaço. Então, Antônio, ele alega aí, né, que eu vou fazer vídeos, reacts, explicando como eu estou fazendo. Mas a questão é que, se ele não aceita a criação, ele vai estar indo contra a própria causalidade, que é um princípio básico da ciência, certo? Então, já falamos sobre isso, tá bom, pessoal? Então, a teoria da relatividade não refuta a ideia de um Deus criador, mas pode ser vista como consistente com ela. Como Frank Turek, autor do livro, né, Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, que nós divulgamos aqui também, ele disse: se a cosmologia atual do Big Bang estiver correta, e as evidências são muito boas de que está, então todo o universo espaço-temporal explodiu do nada. Portanto, a causa do universo parece ter esses atributos: espacial, porque criou o espaço; atemporal, porque criou o tempo; imaterial, porque criou a matéria; poderoso, porque foi criado do nada; inteligente, porque o evento da criação e o universo foram precisamente projetados; pessoal, porque fez uma escolha de converter um estado de nada em algo. Forças impessoais não fazem escolhas. Tá bom, pessoal? Então já falamos sobre isso lá, porque de tudo isso. Tá bom, pessoal? Então, já falamos o porquê da criação. Certo? Esses são os mesmos atributos do Deus da Bíblia, que é uma das razões pelas quais acredito no Deus da Bíblia e não em um Deus da mitologia como Zeus. Tá? Quando apresentei essa conclusão a ateus, muitos deles responderam alegando que eu estava especulando, que realmente não sabemos o que causou o universo. Tá? Esse é exatamente o tipo de resposta que o astrônomo agnóstico Robert Jastrow disse ser comum para ateus que têm sua própria religião, a religião da ciência. Jastrow, que já se sentou na cadeira de Edwin Hubble no observatório Mount Wilson, escreveu isso: existe um tipo de religião na ciência. Todo efeito deve ter sua causa. Não há primeira causa. Essa fé religiosa do cientista é violada pela descoberta de que o mundo teve um começo sob condições nas quais as leis conhecidas da física não são válidas e como um produto de forças ou circunstâncias que não podemos descobrir. Quando isso acontece, o cientista perdeu o controle. Se ele realmente examinasse as implicações, ficaria traumatizado. Como de costume, quando confrontada com um trauma, a mente reage ignorando as implicações. Na ciência, isso é conhecido como recusar-se a especular, ou banalizando a origem do mundo, chamando de Big Bang, como se o universo fosse um foguete. A implicação da criação do universo a partir do nada é que há uma causa fora do universo, com os atributos listados acima. Isso não é especulação, mas seguir as evidências até onde elas levam. Ou seja, será que o Antônio Miranda está realmente examinando as evidências ou ele está com o viés da confirmação, tentando adequar as coisas para a sua cosmovisão, para a sua ideologia, certo? Materialista? É essa a questão. Porque o Antônio não explica nada, ele simplesmente joga, alega contra a Bíblia, tudo, mas ele não dá explicações, não explica de onde tira as suas alegações, tá? Então é isso aí. Pessoal, então vamos resumir aí para vocês entenderem, tá? A criação ex nihilo não é uma explicação improvisada, mas uma doutrina teológica bem fundamentada. Os cristãos não afirmam que o tempo é uma ilusão, mas Deus transcende o tempo. A teoria da relatividade de Einstein não contradiz a ideia de um Deus criador, mas pode ser vista como consistente com ela. Tá? Assim como o Sol não precisa estar dentro da luz para causá-la, Deus não precisa estar dentro do tempo para causá-lo. Então, veja, o tempo ele é um referencial, assim como as dimensões espaciais. Então, falar de uma causa, de um efeito, sem esses referenciais, nem sentido faz. Quando e onde Deus cria alguma coisa acaba então sendo uma pergunta perturbadora para o mais ferrenho apologista. Não, não é, Tonho. Só é para pessoas simplórias, como você, que alegam essas coisas já respondidas, no mesmo tipo do quem criou Deus, né? As perguntas são interessantes, mas é importante saber como, certo? Quando Deus cria? Deus criou o universo no princípio, como diz Gênesis 1:1. Esse princípio marca o início do tempo, do espaço e da matéria. Mas aqui está o detalhe crucial. Deus não está dentro do tempo, ele criou o tempo. Ele é eterno, sem começo nem fim. Portanto, Deus não cria em um momento específico do tempo, como nós entendemos, Antônio.
Tá? Ele age fora do tempo, mas escolheu iniciar o tempo e a criação em um ato específico que chamamos de o princípio. Tá? Antes da criação não havia o onde, porque o espaço também foi criado por Deus. Ele não precisa de um lugar para criar, pois ele existe fora do espaço. Deus criou o espaço e tudo que nele há. Como diz Colossenses 1,17, nele tudo subsiste. Ele não está limitado por um onde, mas está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Salmos 139, 7 ao 10. Sim, Deus não apenas criou no passado, mas ele sustenta a criação a cada momento. Se ele parasse de sustentar o universo, tudo deixaria de existir. Além disso, Deus continua a criar novas coisas dentro da ordem que ele estabeleceu, como novas vidas, novas estrelas e até milagres, que são intervenções criativas dentro do mundo natural. A Bíblia ensina que Deus criou tudo a partir do nada, ex nihilo, tá? Ele não usou matéria pré-existente, porque antes da criação não havia nada além dele mesmo. Hebreus 11:3 diz, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Isso mostra que Deus é a fonte de tudo que existe. Tá, Antônio? Então é interessante que a Bíblia diz tudo exatamente como diz a ciência. As evidências científicas comprovam a criação de Deus. Tá? Então, não é esse simplismo, tá, pseudo-filosófico, essas análises simplistas que você faz que vão tirar a conclusão. Não, isso aí já foi bem explicado. Tá? Deus cria fora do tempo e do espaço porque Ele é o criador do tempo e do espaço. Ele não está limitado por um quando ou onde, mas escolheu iniciar o tempo e espaço no ato da criação. Somente pessoas, Antônio, que não querem saber das respostas, que não querem ler, que não querem aprender, que vão ficar com esse vídeo simplista seu, parar nessa pergunta simplista, tá bom? Porque nós já respondemos isso, já estamos respondendo, tá? E ele continua a sustentar e intervir em sua criação hoje. Portanto, a pergunta quando e onde Deus cria nos leva a uma conclusão poderosa. Deus é o fundamento de toda a realidade e sem ele nada existiria. Tá? Então, se você quiser explorar mais sobre como o universo aponta para o Criador, podemos falar sobre o ajuste fino do cosmos ou o início do universo, que são evidências científicas que apontam para Deus. O que você acha? Quando dizem para você que Deus criou algo no céu, o céu já é um substrato. Notem que o Antônio faz um espantalho aqui, né? Ele pega simplismos, né? Ele pega pessoas ali que não sabem como responder essa questão, aparentemente como responder essa questão, e joga ali, tá? Porque nenhum cristão diz que Deus criou no céu, tá? Que é isso, né, Antônio? Nenhum cristão fala isso, né? A Bíblia afirma que Deus é eterno, Salmo 92, e onipresente. Isso significa que ele não está limitado pelo tempo ou pelo espaço. O céu, na linguagem bíblica, não é um local físico, mas um modo de descrever a dimensão espiritual onde Deus habita. Portanto, a criação não ocorre no céu, mas é um ato que traz à existência tanto o céu, entendido como a dimensão espiritual, quanto a terra, a dimensão física. A doutrina cristã da criação ex nihilo ensina que Deus não usou matéria pré-existente para criar o universo. Em vez disso, ele trouxe tudo à existência a partir do nada, Hebreus 11:3. Isso significa que o próprio espaço e o tempo foram criados por Deus. Como Agostinho de Hipona argumentou, o tempo é uma propriedade do universo criado, não do Criador. Portanto, não faz sentido falar de um lugar ou momento prévio à criação, pois o tempo e o espaço só passaram a existir a partir, com a criação. Quando a Bíblia fala do céu, muitas vezes está usando uma linguagem metafórica ou simbólica para descrever a realidade espiritual e a presença de Deus. O céu não é um local físico dentro do universo, mas uma maneira de expressar a transcendência e a santidade de Deus. Portanto, dizer que Deus criou no céu seria uma interpretação equivocada da linguagem bíblica. A criação é um ato divino que transcende o tempo e o espaço. Deus não está em algum lugar quando cria, pois ele é a fonte de todo o espaço e tempo. Como São Tomás de Aquino explicou, Deus é o ato puro, actos puros, sem potencialidade ou limitações. Ele não precisa de um lugar para agir, pois ele é o fundamento de toda a realidade. Então, a alegação de que os cristãos creem que Deus criou no céu parece ser baseada em uma interpretação literalista e equivocada da linguagem bíblica. Nenhum teólogo cristão sério defende que a criação ocorreu em um local físico chamado céu. Em vez disso, a teologia cristã enfatiza que Deus criou o próprio espaço e tempo e que ele está presente em todos os lugares sem estar confinado ao local específico. Tá?
Então, a alegação de que os cristãos creem que Deus criou no céu é um equívoco. A teologia cristã ensina que Deus transcende o tempo e espaço. Ele não criou em um lugar específico, pois o próprio espaço e tempo foram criados por ele, ex nihilo. O céu, na Bíblia, refere-se à dimensão espiritual, não ao local físico. Portanto, Deus não está no céu quando cria. Ele está além do tempo e do espaço, sendo o fundamento de toda a realidade. Veja, nem o próprio Deus consegue escapar do conceito de espaço-tempo. Você consegue conceber infinitos cenários de mundos sem nenhum Deus. Ele não é metafisicamente necessário. A alegação de que Deus não é metafisicamente necessário ignora argumentos filosóficos clássicos. Na teologia e filosofia, Deus é entendido como um ser necessário, aquele que não pode deixar de existir e é o fundamento de tudo mais. Argumentos como o cosmológico, o universo precisa de uma causa, e o ontológico, Deus, por definição, existe necessariamente, e o da contingência, tudo contingente depende de um ser necessário, sustenta essa visão. Negar a necessidade metafísica de Deus sem refutar esses argumentos carece de base filosófica sólida. Então, Tony aí fica com essas alegações simplistas para pessoas que não têm muita informação, que não vão saber como responder. E aqui vocês têm. Mas eu aposto que todo mundo que você for conceber, ele necessariamente terá espaço e tempo. Pois do contrário, você está concebendo lugar algum em tempo algum. Sua afirmação de que tudo que concebemos está limitado ao espaço-tempo não se aplica a Deus, pois ele é o criador do espaço-tempo, não uma criatura dentro dele. Deus transcende o espaço-tempo e a ciência e a filosofia apontam para a necessidade de um ser que exista além dessas dimensões. Portanto, a ideia de Deus como um ser fora do espaço-tempo não é só coerente, mas também necessária para explicar a existência do próprio universo. Pessoal, recomendo aqui para vocês, tá? Os livros do Frank Turek, tá? Excelentes livros. E também o Resposta aos Céticos, tá? Os links estão aqui na descrição. Dessa forma eu consigo te provar, eu consigo te demonstrar que existem substratos últimos na realidade, ao qual Deus não pode criar. Sua afirmação de que existem substratos últimos que Deus não pode criar não se sustenta à luz da doutrina cristã e da filosofia. Deus é o criador de todas as coisas e nada existe independentemente dele. A onipotência divina não é limitada por realidades externas, pois ele é o fundamento de toda a realidade. Portanto, a ideia de substratos últimos que limitam a ação de Deus é filosoficamente e teologicamente insustentável. Bom, e se coisas podem existir sem que um Deus as precise criar, logo, para que precisamos de um Deus então? É engraçado que o Antônio Miranda não provou nada aqui, né, que algo pode ser criado sem Deus. Né? Simplesmente ele alega e joga aí e simplesmente o pessoal aceita, no caso, né, pessoal? O que é absurdo, né? Então já falamos sobre isso, né, pessoal? Alguns podem argumentar que as leis da lógica ou da matemática são substratos últimos. No entanto, essas leis não são independentes de Deus, elas são expressões da mente divina. Então tudo, pessoal, que existe, tudo que você pode conceber é criação de Deus. Portanto, postular que Deus criou o espaço-tempo é a mais pura e absoluta ignorância de física e metafísica. O Antônio Miranda, né, típico com esse papinho de quinta série, né, simplesmente alega, né, mas não prova nada. Né? Ele tenta ir contra a causalidade, o princípio da causalidade, que é um princípio básico da própria ciência, né? Então, sua afirmação de que dizer que Deus criou o espaço-tempo é ignorância da física e metafísica é, na verdade, uma afirmação que ignora as descobertas científicas e os princípios metafísicos básicos. A ciência mostra que o espaço-tempo teve início e a metafísica aponta para a necessidade de uma causa transcendente. Portanto, a ideia de que Deus criou o espaço-tempo não só é coerente, mas também necessária para explicar a existência do universo. De ciência e de filosofia. Simplesmente não faz sentido. É somente uma falácia. É somente uma alegação, sem qualquer tipo de demonstração. É engraçado aqui que o Tonho somente demonstra desconhecer, né, o que ele próprio fala, né, e alega, né, desconhecimento da ciência, da física, da metafísica, da teologia, conhecimentos normais, né, tudo, né? Porque a ciência aponta para o início do espaço-tempo. Não é uma mera alegação aqui, Tony, tá? A teoria do Big Bang, amplamente aceita na cosmologia, mostra que o universo, incluindo o espaço-tempo, teve um início.
Stephen Hawking, por exemplo, afirmou que o Big Bang representa o começo não apenas da matéria, mas também do próprio espaço-tempo. Se o espaço-tempo teve um início, então deve haver uma causa que exista fora do espaço-tempo. Essa causa é Deus, um ser atemporal e imaterial. Tá? A metafísica lida com questões fundamentais sobre a realidade, incluindo a existência de causas primeiras. O argumento cosmológico, defendido por filósofos como São Tomás de Aquino e William Lane Craig, afirma que tudo que começa a existir tem uma causa. Como o espaço-tempo começou a existir, ele precisa de uma causa transcendente, e essa causa é Deus. Negar isso é ignorar a lógica metafísica básica. Tá? Então esse pessoal ateísta de YouTube, Tonho e outros, vem com esses papinhos, esses argumentos simplistas, tá? E não dá certo, porque eles não interagem. Certo? A física lida com o universo físico, que é governado pelo espaço-tempo. No entanto, Deus, como Criador, transcende o espaço-tempo. Tá? Ele não está dentro do universo. Tá bom? Falando. Pois lembre-se, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Nossa! Aqui o Antônio apela para o caras e bocas, né? Tentando emocionar o público, né? Apelar. Gente, isso aqui é ridículo, né, pessoal? É tosco, muito tosco, né? A lei da conservação da massa é um princípio da física que afirma que a massa total em um sistema isolado permanece constante. Isso não tem nada a ver com a existência de Deus. A ciência lida com como o universo funciona, enquanto a filosofia e a teologia lidam com por que o universo existe. A lei da conservação da massa explica como a massa se comporta dentro do universo, mas não explica a origem da massa no próprio universo. Esse Antônio fala coisa tosca, né? A lei da conservação da massa não refuta Deus, né? Então ela simplesmente, como falei, descreve o comportamento da massa em sistema fechado. A lei da conservação da massa é um princípio científico que descreve como a massa se comporta, mas não explica de onde a massa veio ou por que existe. A ciência não pode responder a questões metafísicas como a origem do universo ou a causa primeira. A lei da conservação da massa pressupõe que a massa já existe. Ela não explica a origem da massa. Entendeu, Antônio? Então nada disso que você fala refuta a Deus. Simplesmente mostra que você é simplório, com alegações simplistas, que fala para um público simplista. Seu público deve ter realmente simplista, deve ser simplista, né? Então, a sua afirmação de que a lei da conservação da massa refuta a Deus é uma confusão entre ciência e filosofia. A ciência explica como o universo funciona, e a filosofia e a teologia explicam por que o universo existe. Portanto, a lei da conservação da massa não refuta a Deus, ela simplesmente não lida com a questão de Deus. Eu aposto com você que essa resposta você não encontrará nem nos melhores livros de filosofia disponíveis hoje. Você irá ler e no final só irá se frustrar. Pois não importa se é William Lane Craig ou Edward Feser, nenhum deles conseguirá responder essa pergunta: quando e onde Deus criou o tempo? Talvez porque você não tem capacidade, talvez, no momento, para entender esses argumentos e respostas, né, Antônio? Porque eu não vi você refutar nenhum, simplesmente alegou que eles não respondem, mas não refutou nenhum argumento, como é típico, né? Então, esses vídeos seus são simplistas e não explicam nada, simplesmente negam, né? É negacionista, né? Então, Deus não criou o tempo em um momento ou em um lugar, porque ele está fora do tempo e do espaço. O tempo e o espaço são parte da criação, e Deus é o Criador que transcende ambos. Portanto, a pergunta quando e onde Deus criou o tempo nos leva a uma conclusão profunda. Deus é o fundamento de tudo que existe, incluindo o tempo e o espaço, que são parte da criação. Deus é o Criador que transcende ambos. Agora eu quero ver, Tonho, você dar a sua explicação, o porquê da existência, por que existe algo em vez de nada, tá? A origem da matéria, de onde veio as leis da lógica, de onde veio a vida, de onde veio a ordem, tá? Eu quero que você me explique isso, tá bom, Tonho? De onde veio a razão, tá bom? Porque você usa a razão que foi criada por Deus, a razão que veio da lógica, né? A razão que não veio da não razão, né? Você tenta usar a razão para criticar Deus, para criticar a Bíblia, né? Para criticar contra Deus, né? Como fica? Então, né? Muitas pessoas alegaram que a Bíblia demonstra como Deus criou o universo. Só que na própria Bíblia, Deus já está usando um substrato pré-existente. A Terra estava apenas sem forma e vazia. Não, Tonho.
No primeiro versículo de Gênesis diz: no princípio Deus criou os céus e a terra, tá? Não tem nada de matéria pré-existente aí. Inclusive é isso que distingue Gênesis das outras cosmogonias babilônicas e outras, porque enquanto que outros deuses utilizam de matéria pré-existente, Gênesis mostra, descreve, apesar de não ser um manual de ciências naturais, mas descreve corretamente, conforme a ciência diz, que Deus criou ex nihilo, do nada, no princípio. Não fala-se um determinado tempo, mas diz que no princípio Deus criou, tudo provém de Deus. Tá? E eu já respondi isso aí, refutei você tentando lá, né, espernear, mexer aí, a rodar e tudo que você pode aí, falando, alegando que aquela tradução de Gênesis poderia ser quando no princípio Deus criou, porque você tenta sempre embromar o público aí, né, ludibriar o público desinformado, falando que a Bíblia é cópia de mitos, né, da Babilônia, sumérios, sendo que já refutamos todas essas balelas, suas bobagens pseudásticas aí, tá bom? Suas pseudagens, né, falando que a Bíblia tem de sumérios ali, cópia de sumérios, sendo que não é isso, tá? A tradução não é quando no princípio, mas no princípio Deus criou os céus e a terra. Já mostramos isso, tá? Pode chorar, pode espernear aí, mas não é, tá? Então, mostra exatamente isso, tá? Que Deus, e isso aí que ele tenta alegar, ele tenta sempre ali alegar mitologias babilônicas, tentando dizer que, não, então, quando no versículo ali há uma distância entre Gênesis 1 e 2, já está falando da terra que já foi criada por Deus, tá? Então ali vai falar do ponto de vista ali da terra, tá bom? Vamos. Mas já existia algo. Inclusive o Espírito de Deus estava ali agitando as águas cosmogônicas da criação. A terra somente foi retirada das águas. Isso tudo é muito estranho, pois não é científico. E também... Não, a Bíblia não diz nada disso. E como eu já mostrei, Deus criou tudo do nada, certo? E quando diz no princípio, já estava ali imbuído, no caso os céus e a terra, tá? No caso ali, o universo é um termo hebreu para universo, tá? Então, obviamente que Deus não usou matéria pré-existente. Então não diz nada disso, tá? O Antônio Miranda aí faz uma invenção. Bem pouco filosófico. E quando adentramos em conceitos de história, arqueologia e antropologia, inclusive de exegese, ou seja, conceitos da própria teologia, nós entendemos que ali se trata da reconstrução de uma cidade, de Jerusalém. Como é que é? É impressionante que esse sujeito faz, né? Esse cara faz para negar, né, as evidências bíblicas, a historicidade, né, bíblica, né? Porque é óbvio que todos concordam, a maioria concorda que Gênesis é uma descrição, certo? Mesmo que não seja no sentido ciência natural, mas é que se aproxima, no sentido correto, da criação do universo, tá? E da Terra. Então nós vemos ali que ele tenta de tudo fazer para distorcer, para negar isso, mas não dá certo, né? Então nós vemos que ele parte daquele princípio de metralhadora, né? Como de metralhadora de alegações. O Tony não foca numa coisa só. Ele tenta vencer o oponente pelo cansaço, né? Ele cita um monte de balela e fica aí alegando a esmo, né? Cansando, olha, o oponente, né? Para argumentar. Ele não foca numa coisa só. É uma metralhadora de alegações aqui, né? Então, já vimos que sim, o Gênesis descreve corretamente a criação do universo, da Terra, no sentido ali também entendido, certo? Antônio, sua ideia de que Gênesis é uma alegoria da reconstrução de Jerusalém é interessante, mas não se sustenta. Gênesis 1 e 2, a 2, é um relato da criação do universo e da humanidade, não da reconstrução de Jerusalém. A reconstrução de Jerusalém é um evento histórico específico, narrado em Esdras e Neemias, não em Gênesis. Embora a Bíblia use alegorias em algumas passagens, como Gálatas, isso não significa que Gênesis seja uma alegoria. Gênesis é um relato histórico com significado teológico profundo, mostrando que Deus é o criador de tudo. Portanto, sua afirmação carece de base bíblica e histórica. Repare, é uma pergunta extremamente simples. Quando e onde Deus resolveu criar o espaço-tempo? Essa pergunta simples é capaz de destruir qualquer divindade criadora. Não, Tony, como já bem demonstramos, somente um ser, certo? Espacial, atemporal e todo-poderoso pode ter criado o universo. Somente ele explica a razão da criação e que tudo começou, o espaço-tempo começou exatamente com a criação de Deus. Tá?
Um precisa do outro para expandir-se. Já explicamos isso, tá? Agostinho de Hipona disse, né? Santo Agostinho disse: Deus criou o tempo junto com o universo, não havia tempo antes da criação. William Lane Craig diz: o tempo começou com o Big Bang. Deus existe atemporalmente antes da criação e torna-se temporal ao criar o universo. Tá? E muitos outros, quer dizer, essa sua pseudagem filosófica aí né, simplista não resiste a um exame mais sério, né? Somente para pessoas que estão vendo vídeos aí, tá? E o Frank Turek mesmo resumiu muito bem, né? Que o universo teve início, o Big Bang, então precisa de uma causa. A causa deve ser espacial e atemporal, pois o espaço e tempo começaram com o universo. A causa deve ser imaterial, já que a matéria surgiu com o universo. A causa deve ser toda poderosa, para criar algo tão vasto e complexo. A causa deve ser pessoal, para escolher criar o universo. E Deus é a única explicação que une todos esses atributos, a espacial, a temporal e material, todo-poderoso e pessoal. Verdadeiro. Premissa 1. Para o espaço-tempo serem criados por Deus, então eles não podem ser metafisicamente necessários. Premissa 2. O espaço-tempo são metafisicamente necessários. Conclusão. Deus não criou o espaço-tempo. Vamos analisar essa pseudagem aqui do Antônio Miranda, né? Para o tempo, o espaço e tempo serem criados por Deus, eles não podem ser metafisicamente necessários. Essa premissa está correta. Se algo é criado, ele é contingente, depende de uma causa externa para existir. Ser metafisicamente necessário significa que algo não pode deixar de existir e não depende de nada mais para existir. Portanto, se o espaço e o tempo foram criados por Deus, eles são contingentes, não necessários. A 2. O espaço e o tempo são metafisicamente necessários. Essa premissa está incorreta. O espaço e o tempo são propriedades do universo físico e o universo é contingente. Ele começou a existir, como indica o Big Bang. Nada no universo é metafisicamente necessário, pois tudo depende de uma causa externa, Deus, na visão teísta. Além disso, a ciência e a filosofia mostram que o espaço e o tempo tiveram início e, portanto, não são necessários. E a conclusão, né? Deus não criou espaço e tempo. A conclusão é inválida, pois a premissa 2 é falsa. Se o espaço e o tempo não são metafisicamente necessários, como mostrado acima, né? Então a criação divina do espaço e do tempo é perfeitamente coerente. A conclusão de Antônio só sustenta se a premissa 2 for verdadeira, mas ela não é. Eu sei, o seu apologista favorito está escrevendo um mega textão, fazendo vídeos reacts e até mesmo me xingando, mas ele não tem como responder isso. Engraçado que o cara pode falar lorotas, né? Falar aí pseudagem, né? E não quer ser respondido. Bom, aí está, né? Nós já respondemos. Ele não tem como demonstrar que Deus pode criar o espaço-tempo. Mas Antônio, ele está alardeando que Deus é atemporal. Peça para ele te explicar o que é isso. Embora seja difícil entender, é uma prática mental útil considerar Deus como estando fora do tempo. Nossas vidas diárias são regidas pelo relógio. Quase constantemente sabemos que horas são e o que precisa ser realizado em pedaços específicos de nossos dias. O tempo frequentemente governa nossas vidas, mas Deus não é assim. Em vez disso, Ele está fora do tempo. Talvez seja por isso que muitas vezes não entendemos o que Ele está fazendo. Ele tem uma perspectiva totalmente diferente e mais completa do que nós. Ao entendermos a atemporalidade de Deus, podemos compreender melhor Isaías 55:8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, declara o Senhor. Deus opera de forma diferente de nós porque Ele não é governado pelo tempo, mas sim livre para fazer o que lhe agrada em vista da eternidade. Isaías 40:28 nos lembra que a natureza eterna de Deus está diretamente conectada à sua sabedoria, insondável. Você não sabia? Você não ouviu? O Senhor é o Deus eterno, o Criador dos confins da terra. Ele não desmaia nem se cansa. Seu entendimento é insondável. Podemos ter paz sobre o que não entendemos ao descansarmos na certeza do conhecimento eterno de Deus. Deus colocou tudo em um lugar perfeito, só que Ele não estava criando uma ferramenta para refletir o tempo, mas para controlá-lo. Ele podia prever como a humanidade aproveitaria seu design e desenvolveria meios inteligentes de capturar o tempo por meio de relógios de sol, relógios e, eventualmente, satélites que enviam o tempo atual para nossos smartphones. No entanto, nossa tecnologia só conta o que Deus colocou em prática há muito tempo.
Podemos entender melhor sua engenharia do tempo, mas não podemos mudá-la. Em vez disso, Deus criou o tempo para governar nossas vidas, e Ele nos encoraja a usar o dom do tempo com sabedoria. O Salmo 90, 12 diz: Ensina-nos a contar os nossos dias para que possamos apresentar a Ti um coração sábio. O ser todo-poderoso, o Criador Supremo, ele teria que ter o livre arbítrio. E ele poderia, em um instante T, decidir não criar o universo. Decidir criar em um outro instante 2T, ou em um terceiro 3T. T de tempo, tá? Então, segundo o 2T seria um segundo. Nossa, mas que alegação, que análise simplória, né? Já falamos sobre isso, pessoal. Por que Deus é atemporal? Porque somente isso, ele ser atemporal, que pôde ter criado o tempo, estando fora do tempo, né? Por assim dizer. Então, pessoal, quando nós falamos do tempo, quando o Tonho aqui tenta falar essa questão do T, tempo 1, T2, tudo, ele está falando de algo já criado, de algo. Para Deus, é tudo simultâneo. Obviamente, Deus é eterno, de eternidade a eternidade. Então, tudo que o Tonho está falando aqui é de algo já criado, no universo expandido. Então, obviamente que Deus, como sabe de todas as coisas, para ele não há passado, presente, é tudo simultâneo. Então não é uma escolha tipo, olha que ridículo, o cara pensa como se Deus estivesse lá numa cadeira, sentado lá num tempo aleatório, não sei aonde, tipo assim, aleatório, e pensa, agora eu vou criar? Será que eu não vou criar? Será que eu vou fazer? Gente, não é assim, né? Óbvio, né? Então, para Deus, o tempo é um só, é eterno. E o próprio Aristóteles já dizia no seu livro de Física que tudo que não está no tempo ou nunca existiu, ou não existe, ou nem existirá. É aqui que nós vemos um caso de manipulação do Tonho, né? Onde ele inventa uma citação que não existe, né? Miranda usa uma citação de Aristóteles para argumentar que um ser atemporal não pode existir. No entanto, ele ignora que Aristóteles estava falando de seres dentro do universo físico, Tonho, tá? Não de um ser transcendente, tá? A atemporalidade de Deus não significa que ele não existe, mas que ele existe fora das limitações do tempo. Filósofos como Agostinho e Tomás de Aquino argumentam que Deus existe um eterno presente, onde passado, presente e futuro são simultâneos para ele. O próprio Aristóteles propôs a ideia de um motor imóvel, um ser eterno e imutável, como a causa primeira do movimento do universo. Esse conceito é semelhante à noção de Deus como ser atemporal. A existência de Deus não é física nem temporal, mas metafísica. Ele é o fundamento último da realidade, não dependendo de tempo ou espaço para existir. Tá? Então, a alegação de Antônio Miranda de que Aristóteles disse no livro Física que tudo que não está no tempo ou nunca existiu ou não existe ou nem existirá, não é verdadeira. Eu quero que ele me prove aí, eu quero que ele me dê a citação exata, porque ele está já está inventando aí, tá? Essa frase não é uma citação direta de Aristóteles, tá? E sua interpretação ignora a noção aristotélica do primeiro motor, que existe fora do tempo, mas é a causa do tempo e do movimento. Portanto, a alegação de Miranda é equivocada e não reflete o pensamento de Aristóteles. Não é a primeira vez que ele faz isso, né, pessoal? Como nós já vimos em outros vídeos, tá? Já foi mostrado realmente que o Tonho deixa de citar, ele oculta citações, tá bom? Ou ele manipula e altera aí. A gente vê, tá bom? Então, se o seu apologeta favorito está dizendo que Deus não está no tempo e que ele é atemporal, logo, ele nunca existiu, não existe e nem existirá, segundo os conceitos do próprio Aristóteles. Calma, eu também sei. Ele soltou que Deus é. Pera, é sério que a melhor coisa que o seu apologeta favorito teve para te dar é que Deus é? Nós temos um problema aí. Pois se estamos falando antes do espaço-tempo, antes da criação, logo, antes de qualquer coisa existir, não haveria nada. Então, se Deus é em um momento onde nada existe, logo Deus é nada. Então, o que você está dizendo é que o próprio nada é Deus e que o nada criou tudo. Qual a diferença disso para qualquer enunciado científico ou filosófico que existe de forma natural? Pois se Deus é nada e o nada pode criar algo, logo
Para que serve esse... Nossa, mas quem é Leibniz, né? Outros pensadores perto do gênio do Antônio Miranda, né? Desse gênio impressionante, né, pessoal? Olha que filosofia do Antônio Miranda, né, pessoal? Quem é, né, pessoal? Ele não responde nada, pessoal. Ele não responde nada porque existe algo em vez do nada, tá? Ele faz uma salada, uma abobrinha indigesta para enganar a trouxa, né? Que é o público dele é trouxa, né? Trouxa nesse sentido, né? Então, Miranda equipara Deus ao nada, tá? O que é uma distorção do conceito teológico de Deus como ser necessário e transcendente. Que distorção é com o Antônio Miranda mesmo, né? Deus é o ser necessário que fundamenta a existência de tudo que é contingente. Ele não é nada, mas a fonte de toda a eternidade. A criação ex nihilo não significa que Deus criou o universo a partir de um nada absoluto, mas que ele criou o universo sem depender de matéria pré-existente. Tá? Assim como o pensamento não é nada, mas uma realidade imaterial, Deus não é nada, né, entre aspas, mas uma realidade transcendente. Tá? Um Deus que nada é, não tem corpo, é invisível, intangível, indetectável, inconcebível, imaterial, atemporal, espacial. O seu Deus possui todas as características daquilo que não existe. Então esse papo furado do Deus não faz o menor sentido, pois para ser, você tem que ser algo, você tem que ter uma substância. Quando falamos que Deus significa que todas as outras coisas são contingentes. Deus é um ser necessário. Deus é YS, o ser por autoexistente. Tá? Ele não precisa de algo de fora para criar. Deus é a fonte de toda a existência. Então tudo que o Tonho está falando aqui, obviamente que é depois da existência. Tá? Então nós já falamos sobre essa questão do nada, o que significa tudo isso, o que quer dizer tudo isso. Mas o Tonho, com essa análise simplista, né? Então, Deus mais a criação não é maior que Deus. Isso faz sentido quando você pensa sobre isso. Se Deus é infinitamente grande, então acrescentar a Ele não seria maior. Provavelmente não gostaríamos de pensar no ato de Deus de criar algo como algo que Ele precisava fazer para tornar o mundo maior também. Os humanos não tornam o mundo mais grande, nós apenas maior, né? Nós apenas participamos da grandeza de Deus. Tá? O que quer dizer que um Deus existe necessariamente? Esse precisa de alguma explicação. Como Deus existe necessariamente, às vezes os cristãos usam essa linguagem para significar exatamente isso. Tá? Parece confuso, eu sei. Os teólogos têm o hábito de tornar as coisas mais complicadas do que precisam ser, né? Porque quando Deus cria, Ele usa seu conhecimento e poder para criar. Os defensores da simplicidade divina também dirão que o poder e o conhecimento de Deus são intrínsecos e necessários a Deus. Então podemos concluir dizendo que o poder e o conhecimento de Deus criaram o universo, tá bom? Sem substância você não é. Como Deus pode ser algo se Ele é o nada absoluto? Ele não tem características de nada daquilo que nós podemos definir como existente, não é? Segundo o seu critério picareta e simplista, né, Tony? Já respondemos tudo isso, né? Por que Deus é um ser necessário, tá? E por que o seu conceito aí de substância é incoerente? Você parte de um pressuposto materialista, tá bem? Naturalista, cientificista, então por isso você não compreende algo transcendente, além da matéria, que é realmente a causa. Isso simplesmente não existe na filosofia e na ciência. Existe sim, Tonho, e já demonstramos categoricamente, certo? Tanto lá o Frank Turek demonstrou no seu livro Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, que você aí não interagiu em nada, né? Simplesmente descartou, né, os argumentos, mas você não interage nada, porque, claro, capacidade. Então ele já descreveu por que a causa precisa ser, a causa da criação, precisa ser atemporal, espacial, etc. Porque somente alguém fora poderia criar, tá certo? Já falamos sobre isso, tá bom? Bom, de qualquer forma, o espaço-tempo está aí para todos vermos, para todos medirmos. Agora, você pode apresentar o seu Deus para que nós possamos prosseguir? Nossa, mas é muito ridículo, né? É muito ridículo mesmo, né? Seria o mesmo que eu falar assim, olha aqui, meu amigo, está o livro aqui. Você está vendo o autor do livro? Ah, já que eu não estou vendo o autor do livro, ele não existe. Pô, mas isso é ridículo. Mesmo Henry Ford citou a comparação entre o motor de um carro. Você está vendo o motor do carro, mas você não está vendo o engenheiro, o projetista. Tá? A comparação ali no caso, né?
Miranda sugere que a existência de Deus é improvável porque não podemos vê-lo ou medi-lo diretamente. A existência de Deus não pode ser provada empiricamente, mas há argumentos racionais que sustentam sua plausibilidade, como o argumento cosmológico, tudo que existe, que começou a existir tem uma causa, e o argumento teleológico, o universo parece ser projetado. Deus, como ser transcendente, não pode ser medido ou observado diretamente, mas isso não torna inexistente. A falta de evidência empírica direta não é evidência de que Deus não existe. Então, pessoal, nós vamos ver aqui os erros lógicos, resumindo todo esse vídeo balela do Tony aqui, tá? Os erros lógicos que ele fala, tá? Ele faz falsa dicotomia, confunde o que podemos imaginar com o que é real, confusão entre temporalidade e eternidade, equivoca atemporalidade com inexistência, analogia inadequada, compara Deus Criador a contradição lógicas como círculos quadrados, ignorância da filosofia e teologia clássica, desconsidera séculos de debate filosófico, espantalho, né? Ele distorce a doutrina da criação ex nihilo, generalização apressada, né? Ele assume que a falta de evidência empírica prova a inexistência de Deus, petição de princípio, tá? Assume que o tempo e o espaço são metafisicamente necessários sem justificativa, né? E reificação, trata o nada como uma entidade real. Então é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, comentem, compartilhem. E eu recomendo aqui para vocês, pessoal, o Combo Acadêmico de Teologia, tá bom? O link oficial está aqui, tá bom? Então é isso aí, um abraço e até mais.